Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Therapy. Hoje nós vamos falar sobre como que deve ser a comunicação com o narcisista. Vocês me vêm falando muito aqui que a gente precisa fazer contato zero, que a gente não deve dar atenção, que a gente não deve ter essas pessoas ao nosso redor, que a gente não deve dar brecha para essas pessoas voltarem para a nossa vida. Porém, existem algumas situações em que se faz necessário ter comunicação com essas pessoas, né? Então, existem situações que fogem do nosso controle, que não tem como nós não termos que nos comunicar com essas pessoas, né? E é dessas situações que eu quero falar no dia de hoje. Então eu vou falar em quais situações que você é obrigado a falar, ter a comunicação, ter o contato com o narcisista e como que deve ser essa comunicação, tá? Então, hoje a nossa Live Therapy será de instrução, né? Eu quero dar instruções. Eu vou esperar mais pessoas entrarem na live. Se você puder dar coraçõezinhos para essa live, se você puder tocar aqui no meu rosto e puder também mandar essa live para pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo, são pessoas que estão presas, né, a relacionamentos que têm a necessidade de ter contato com o narcisista. E isso é muito importante, é muito válido, né? Eu vou explicar aqui em qual situação que é necessário esse contato e como que deve ser esse contato, como que deve ser essa comunicação. Existe uma forma, será que existe uma forma de você se comunicar e que você consegue se blindar, consegue não ser afetado por esses ataques, né, por comentários, por atitudes tóxicas? Será que tem como a gente não ser tocado, ser atingido, né, por esses ataques, por essas palavras, essas atitudes que essas pessoas têm contra nós? Existe sim uma maneira de você não ser atacado por esses seres. E é disso que eu quero falar hoje, né? Quando você decide, quando você vê que você está numa situação em que essa pessoa não tem como mais se consertar, digamos assim, não tem como mais voltar atrás, não tem como mais você não ver que essa pessoa tem sérios problemas, né? Então, uma vez que você abriu o olho, uma vez que você elevou o seu nível de consciência e você está consciente que realmente existe algo problemático nessa pessoa, existe algo fora do padrão dessa pessoa, não tem como você deixar de ver. Não tem como você simplesmente, vou deixar passar batido, deixa pra lá, não tem problema não. Não tem como voltar atrás. Não tem como você simplesmente voltar atrás e deixar na vida andar do jeito que tá indo. Não tem como voltar atrás mais, tá? Eu vou falar então, primeiramente, quais são as situações em que você precisa continuar a comunicação com o narcisista. Por quê? Porque muitas das vezes você não precisa e você continua dando trela, dando brecha para essa pessoa. Mas existem algumas situações que sim, você precisa continuar tendo contato com essa pessoa, tá? Uma das situações que é necessário que você permaneça tendo contato com essa pessoa é quando você tem filhos menores com essa pessoa. Quando você tem filhos menores com essa pessoa e quando a sua guarda é compartilhada, e a guarda compartilhada ela é a mais comum, né? É a mais comum registrada após os divórcios, após as separações, você obrigatoriamente precisa ter uma linha de comunicação aberta com esta pessoa. É necessário falar todos os dias com essa pessoa? Não.
Mas é necessário que você tenha uma comunicação para decidir coisas referentes aos filhos menores de idade, tá? A Mi tá falando que ela saiu de um relacionamento narcisista, minha cabeça tá toda atrapalhada agora. É muito natural, Mi, é muito natural, depois que a gente sai, nós nos sentirmos perdidos, perdidas. Por que que isso acontece? Porque a sua identidade, ela foi atingida. A sua identidade foi atingida. Então você vai ter que resgatar a sua identidade de volta, né? Porque de tanto que tentar querer agradar essa pessoa, tentar fazer o bem para essa pessoa, tentar fazer com que essa pessoa não tenha ataques, não tenha surtos, não tenha atitudes para te ferir, você tenta colocar panos quentes e nisso você vai perdendo a sua identidade. Você começa a viver só para poder apaziguar situações, só para colocar panos quentes na situação. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então, a perda da identidade, ela é progressiva quando você está ao lado dessa pessoa. E você só vai recuperar sua identidade com autoconhecimento. Autoconhecimento, tá bom? Bom, e aí, tomara que não volte e não vai voltar não. Se você fizer o contato zero da forma correta, o meu último vídeo ou o penúltimo, um dos dois, que eu subi ontem, eu falo sobre isso. Como fazer contato zero da forma correta, né? Não basta você só bloquear o telefone, não basta só deletar o número do telefone, não basta só você bloquear das redes sociais. Lá eu explico que você precisa também bloquear ou diminuir o seu contato com amizades em grupos em comum, com parentes do abusador. Então, assim, é necessário fazer um contato zero da forma correta, tá bom? Da forma correta, tá? Vai ficar tudo bem, tá bom? Vai ficar tudo bem. A parte mais difícil, que é você desgrudar dessa pessoa, você deixar essa pessoa aí, é a parte mais difícil. Então agora você vai conseguir trilhar um caminho para sua liberdade, trilhar o caminho que você foi feita para fazer, para o seu propósito de vida. Todos nós temos um propósito na face da terra. Jeremias 1 diz que desde antes do ventre da nossa mãe, antes da gente ser formado, a gente já tinha um propósito, tá? E se você não consegue cumprir o seu propósito ao lado de uma pessoa que não está alinhada com o seu propósito, tá bom? Então agora vai dar certo, agora vai dar certo. Quando então que você precisa? Então a gente vai falar de 3 coisas hoje. A primeira, quando que é necessário ter contato com o narcisista? Segunda, como que deve ser essa comunicação? Como que deve ser essa comunicação? E a terceira coisa, quais os tipos de sentimentos que você não pode demonstrar? Eu vou falar por quê e vou falar quais são eles, tá bom? Então a gente vai falar dessas 3 coisas hoje. Então vamos lá, eu tava falando sobre a situação que a pessoa tem filhos menores. É uma situação extremamente delicada e ao mesmo tempo desafiadora. Por quê? Porque você não pode cortar relações com essa pessoa 100%. Mas existem estratégias para que você não dê brecha para que essa pessoa volte a tirar suprimentos de você, tá bom? Outras situações que também é necessário que você permaneça tendo contato com essa pessoa é quando você trabalha com essa pessoa, né? Então você tem um chefe, tem um colega de trabalho, o gerente lá, seu par lá na empresa é um narcisista, você já detectou. Quando você tem um familiar que você já percebeu que os comentários são carregados de inveja, carregados de malícia, carregados de coisas depreciativas a seu respeito, críticas destrutivas, críticas que não elevam quem você é, muito pelo contrário, sempre fazendo comparações
para te machucar, para te ferir. Então, quando você detecta na sua família alguém que tem esse procedimento, que age dessa forma, essa técnica também vai ajudar. As dicas que eu vou dar hoje também vão ajudar. Quando você tem... Então, eu falei aqui, quando você tem filhos menores, quando você trabalha com um narcisista ou quando você tem um familiar assim, outra situação também que você às vezes é obrigado a conviver, quando você participa de um grupo de amizades, um grupo, um clube, uma comunidade, pode ser ela religiosa, pode ser ela um clube, de repente você participa de um grupo de amizades, de amigos, que você já detectou que um deles ali tem traços narcisistas, né? E por que você detectou? Porque você acompanha o meu canal, porque você acompanha outros canais que falam a respeito, porque você já tem um nível de consciência superior de muitas pessoas. Quando você começa, eu falei isso no primeiro minuto da live, na hora que você olha, na hora que você enxerga quem aquela pessoa é, não tem como você voltar atrás. Nunca mais você vai enxergar aquela pessoa com outros olhos. Então, de repente, na sua roda de amizades, de convívio, lá na sua igreja, ou no clube, ou num lugar que você frequenta, ou não sei, alguma coisa que você frequenta, algum grupo que você já percebeu que aquela pessoa tem traços narcisistas, né? Então, existem estratégias, existem comentários, existem palavras que você não pode se dirigir a essa pessoa, não pode dar vazão para essa pessoa te atingir, não pode deixar essa pessoa tirar suprimentos de você. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais nos comentários. Estava me sugando, sim. Não é à toa que essas pessoas são chamadas de vampiros emocionais. Não é à toa, né? São chamados de vampiros emocionais. Quando ela ameaça ir para longe, quando essa pessoa te descarta, é um presente, é um livramento. Levante as mãos para os céus e agradeça. É a melhor coisa que pode te acontecer. É essa pessoa ir para muito longe e não voltar mais. É a melhor coisa que pode te acontecer, tá bom? 30 anos de casada, meu único homem, e há 2 anos descobrindo ele. Não é fácil mesmo, Lúcia. Aqui eu vou te dar algumas palavras, algumas ações, algum tipo de reações, inclusive, para você conseguir tolerar, tá? O que eu vou ensinar aqui não é para você utilizar para sempre, tá? Porque esse tipo de comunicação que eu vou ensinar aqui, ela é uma restritiva. Você vai restringir acesso dessa pessoa a você, tá? Mas aqui eu já adianto de antemão que a melhor forma de não ser atacado por essas pessoas é você se afastar. É você não ter contato nenhum com essa pessoa, tá bom? Aqui eu vou falar de situações onde você é obrigado a ter situações, a ter convivência, a ter contato. Porque existem algumas situações, gratidão pela Rosa, existem algumas situações que não tem jeito. Você tem um filho menor, você trabalha com a pessoa, é o seu tio, é o seu pai, é seu irmão, é sua mãe, é um primo, todo Natal, todas as festas, todo casamento, toda comemoração, você precisa ter contato com aquela pessoa. Qual é a atitude que você precisa ter? Tá bom? Acaba com a cabeça mesmo. Boa tarde, tudo bem, Lorena? Como vai? Você detecta, você precisa se fortalecer. É necessário, sim, porque você não é mais uma ovelha desgarrada, você não é mais uma presa fácil para essas pessoas. Você deixou de ser presa para essas pessoas, tá? Para quem for cristão, dá uma olhadinha lá em Jeremias 13, salvo engano, dá uma lida lá. Você não é mais uma presa fácil. Antes você era uma presa fácil. Antes você dançava conforme a música. Você achava que você precisava agradar aquela pessoa. Você achava que você precisava idolatrar aquela pessoa. Você fazia tudo para aquela pessoa. Tem pessoas que dizem assim, nossa,
Eu não vivo sem essa pessoa. Se essa pessoa acontecer alguma coisa com essa pessoa, eu morro. Gente, vocês estão dando lugar lugar para essa pessoa que pertence ao sagrado. E aí você coloca essa pessoa num pedestal, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, muito cuidado. Infelizmente, meu primeiro namorado, nós reencontramos depois de 20 anos juntos. Eu espero que você se liberte, amada. Você consegue, tá bom? Boa tarde. Ele é oculto, minha cabeça está confusa. O narcisista oculto, ele realmente tem o poder de trazer muita confusão. Porque o morde-a-sopra do narcisista oculto é muito sutil. É muito sutil. É uma pessoa que fala pouco. É uma pessoa que mais observa do que fala. E é uma pessoa que é estrategista. Fala se não é verdade, Silvia. Fala se não é verdade. É uma pessoa estrategista. Começa a colocar outras pessoas contra si, É aquele tipo de pessoa que coloca irmão contra irmão, irmã contra irmã, que coloca parentes um contra o outro, que faz deboche, que faz comentários sórdidos. São pessoas extremamente perigosas, porque é difícil de detectar, porque são pessoas que não falam muito, são pessoas que mais observam do que falam, tá? Lília, você fala coisas que parece que você está falando comigo, porque eu vivi tudo isso. Tudo que vocês falam, 99% das coisas que você fala, gratidão, amada, 99% das coisas que vocês falam, que vocês comentam, que vocês mandam para mim, mensagens, inclusive se a sua mensagem não foi respondida, eu vou responder, gente, calma, calma, tá bom? Porque muitas das vezes são muitas e eu não tenho só esse canal, eu tenho alguns canais, tá? Então, calma que vai chegar até você, tá? Muitas mensagens são exatamente dizendo isso. Que você se sente confusa. Você acha que essa pessoa... eu já recebi mensagens de pessoas falando, eu acho que eu sou narcisista, tá? Isso é muito comum, muito comum. Então, a maior parte das coisas que vocês me mandam são coisas que eu passei também. E um dia eu vou gravar um testemunho, vou gravar tudo que aconteceu comigo. Então, assim, vocês vão entender que são coisas que nós nos identificamos. E quando eu falo pra vocês que eu já passei por isso, fica mais fácil, porque eu entendo com todas as células do meu corpo o que vocês estão passando, tá bom? Eu entendo perfeitamente. É por isso que eu não julgo, por isso que eu não mando. Você tem que sair daí agora, você tem que fazer isso agora, nada disso. Eu entendo que é muito mais forte do que nós. É muito mais os laços, o que nos mantém com essa pessoa não é apenas físico, tá? Então eu entendo perfeitamente tudo que vocês falam. Por isso que vocês nunca vão encontrar da minha parte julgamento ou algo depreciativo, muito pelo contrário, eu preciso trazer a consciência a você do que está acontecendo, para aí você se despertar, para aí você acordar, e eu entendo que as pessoas estão em níveis diferenciados de consciência. Existem pessoas que já se desvencilharam, existem pessoas que já estão libertas, mas ainda estão presas a essa pessoa emocionalmente, existem pessoas que estão fisicamente com essa pessoa, mas já estão no caminho da liberdade, já sabem que não pode ficar com essa pessoa mais. Então, os níveis de consciência, eles precisam ser respeitados. Eu entendo perfeitamente. Então, não existe comentário bobo, não existe comentário inocente, não existe comentário nada a ver. Todos são lidos e são muito... Vocês têm o meu respeito, todos os comentários, tá bom? Inclusive comentários masculinos. Inclusive comentários dos rapazes. Recebo muitos, mais do que vocês imaginam. Porque a narcisista mulher, ela é uma estrategista, ela trabalha muito com o psicológico. Se o narcisista masculino, se o narcisista homem, ele trabalha muito mais com agressão, agredir, com machucar, com ferir,
a narcisista mulher, ela trabalha muito mais com o psicológico, tá? E isso afeta muito, não é diferente de nós mulheres. É muito cruel, tá bom? Então, dito isto, meu marido só tem razão. Só ele tem razão. Tudo é ele que é o certo. Isso é muito comum. Por quê? Porque o narcisista, ele sempre é vítima ou herói da situação. Sempre querem sair como vítima ou herói da situação. Ele é oculto, minha cabeça está muito confusa, é muito normal, já falei sobre isso. Tenho uma filha de 5 anos, com traste, mas ele me bloqueou em tudo. Melhor coisa, se essa pessoa te bloqueou, não reclame, não reclame. Você tem a justiça ao seu favor, tá bom? Peça alimentos, né? A ação de alimentos. Um bom advogado pode te ajudar isso para essa pessoa. Essa pessoa não é obrigada a visitar a sua filha, mas é obrigado a pagar a pensão. Inclusive na ação, caso essa pessoa se recuse a marcar visitas, ele pode ser processado por abandono emocional. Tá? Ele pode ser processado por abandono emocional, tá? Porque é direito da sua filha ser visitado. Por incrível que pareça, né? Mas isso é verdade, é um direito dela, é uma criança apenas, de ser visitado por essa pessoa. Então, um bom advogado pode ajudar. Agora, nesse primeiro momento, se te bloqueou, só na justiça, só na justiça. Não corra atrás, não corra atrás de parente, não tenta fazer com as suas mãos, porque são pessoas maliciosas, pessoas fora da moral, da ética, e são pessoas que não medem esforços para te ferir, não estão nem aí para você. Essa que é a verdade, tá bom? Essa que é a verdade. Isso mesmo, a Lorena tá falando, pensão que paga para ela, pus na justiça. Isso mesmo, você já falou, você já colocou, exatamente, a pensão, que são os alimentos, é direito dela, ela tem direito a ter o mesmo nível de vida que ele tem, ela tem o direito, tá? De ter um bom advogado vai te ajudar nisso, tá bom? Você vai conseguir, fica firme que você vai conseguir, tá bom? Não fique triste que essa pessoa te bloqueou, essas pessoas possuem desvios na moral, desvios na bússola moral, tá? Então, não se chateie com isso, tá bom? Tem traços de narcisista oculto, parece que é uma pessoa do bem. Isso é normal, normal. Os vizinhos vão falar que é a melhor pessoa do mundo, os parentes vão falar que é a melhor pessoa do mundo, o pessoal lá da igreja vai falar que é a melhor pessoa do mundo, porque são pessoas que demonstram a verdadeira face. Tiram a máscara apenas para quem for de casa, apenas para quem for íntimo, apenas para quem convive diariamente. Para outras pessoas, essas pessoas vestem várias máscaras, tá bom? Isso é muito comum, tá bom? Vivi isso tudo, tem 7 meses que me separei, tenho um filho com ele, me deixou no fundo do poço. Ale, essa live é para você. Eu vou dar algumas estratégias para você ter uma comunicação efetiva com essa pessoa, tá bom? Porque há necessidade de você se comunicar a respeito dessa criança. Então, eu vou ensinar aqui algumas das técnicas, algumas das palavras, coisas que você não deve falar, coisas que você não deve fazer, para ter uma comunicação assertiva, uma comunicação que não te fira, uma comunicação que você consiga dominar, tá? Essa situação, que você não seja dominada, que você não seja pisada mais, que você seja mais agredida moralmente, psicologicamente. Chega de ser saco de pancadas, chega de ser tapete. Você é uma pessoa maravilhosa, incrível, e você precisa ter uma mentalidade boa, saudável, justa, honesta, respeitosa, para você criar um menino. É um menino? Eu não vi aqui se é filho ou filha. Uma pessoa, você vai criar um ser humano digno de caráter, honrado, competente, independente do genitor ou da genitora, tá bom? Independente, nós somos capazes. É necessário apenas uma pessoa, um adulto emocionalmente saudável para criar uma criança emocionalmente saudável, tá? Esse mito que é necessário um casal, que é necessário 2 pessoas, que é necessário apoio,
Isso é um mito, tá? Porque existem situações que essa segunda pessoa vai mais atrapalhar do que ajudar, tá bom? Existem situações que essa segunda pessoa mais atrapalha do que ajuda, tá? Um outro dia, Silvia, eu falo sobre tipos de narcisista, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Como que deve ser a comunicação com o narcisista, tá? Boa tarde, minha nora é assim, ela tem razão, não vou na casa dela e ainda bem que mora longe. Madá, é a melhor coisa que você faz. Faça preces pelo seu filho, orações, né? Reze, faça o que você acredita no sagrado por ele, mas não intervenha. São pessoas cruéis, amargas. E pior, se você tentar falar algo para ele a respeito dela, pode ser que ele se volte contra você, tá bom? Então, mantenha suas preces pelo seu filho e não tente falar a verdade para ele, tá? Porque como eu estava dizendo aqui, os níveis de consciência são diferentes, tá bom? Obrigada, eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? A gente fica mal mesmo, tem gente falando aqui, tô me recuperando, glória a Deus por isso. Qual que deve ser a comunicação? Então eu já falei aqui sobre quais situações, né? Filho menor, trabalho, parentes. Como que deve ser a sua comunicação? Primeiro lugar, você fornece, tá? Se você não sabia disso, eu vou te explicar agora. Por que que o narcisista precisa ter contato com você e gosta de ter contato com você diário, recorrente? São pessoas que precisam de suprimentos narcísicos. O que é isso de suprimentos? Todo e qualquer sentimento, atitude e palavra é catalogado como suprimento narcísico. São pessoas que são vazias, tá? Então, são pessoas que não tiveram um amadurecimento emocional. Então, são pessoas tão imaturas que têm ações, sentimentos, emoções parecidos com uma criança. E, assim como as crianças, é necessário um adulto para se regular. Então, as crianças, por que as crianças choram, berram, gritam, surtam, fazem birra, chamada birra, né? Que na verdade não é birra, mas um outro dia eu explico para vocês. Porque a criança, ela precisa de um adulto para regular, para acalmar. Quando a criança vê que o adulto está agindo de uma forma tranquila, na medida do possível, né, gente? Durante todo aquele caos, né? Porque a criança, ela pode quebrar um parafusinho de um brinquedo e a criança faz um caos. O que é necessário? Um adulto para regular. Assim acontece com o narcisista. Elas precisam de outras pessoas para se regularem emocionalmente. Não conseguem lidar com esse vazio, com esses pensamentos de dentro deles confusos. Eles não têm capacidade de autorregulação emocional. E mais, utilizam suprimentos seus para poder se regular. É por isso que são pessoas que ficam mandando mensagem o tempo todo, ficam querendo ligar e quer ficar 1 hora no telefone com você, quer a sua atenção de todo o jeito. Quando você senta na mesa, só essa pessoa que fala, porque quer a sua atenção. Nunca quer saber qual é a sua situação, qual é a sua opinião, o que está acontecendo com você. Não, sempre é a respeito dessa pessoa. Sempre vai ser para agradar essa pessoa. Sempre vai ser para tentar resolver o problema dessa pessoa. Os seus problemas, o que está passando com você, o que você quer falar, não tem importância. Não tem importância, tá bom? Dito isto, então você já entenda que quando essa pessoa entra em contato com você, é para tirar suprimentos, tá? Qual que é o outro tipo de suprimento que essa pessoa pode querer tirar de você? Além dos emocionais, físicos.
quer ter contato físico com você, quer ter contato íntimo com você. E enquanto não conseguir isso, não vai parar de te procurar, não vai parar de insistir. Suprimentos financeiros, materiais, pessoas que vão pedir para você valores, pedir para você para resolver algum problema financeiro, pedir para você emprestar um valor, pedir para você, vai ficar no seu pé até você resolver aquela situação. Quer que tire um carro no nome, quer que tire uma casa no nome, quer que assine um contrato no nome, quer ser sócio, alguma coisa assim, foge, corre. Isso não vai dar certo. Eu te garanto que isso não vai dar certo. Empresta a sua carteira para colocar uma multa na sua carteira, para colocar alguma coisa, alguma pendência na sua carteira. Tome muito cuidado. São pessoas que não medem esforços para conseguir aquilo que querem, tá bom? E o desvio de moral dessas pessoas é tão grande que eles, muitas das vezes, fazem coisas fora da lei. Então, vão pedir para você coisas que não estão conforme a lei. Vejam para você que chegando nesse ponto, você está correndo o risco de ter processos, de ter o seu nome ligado a coisas que não são corretas, né? De ter o seu nome ligado a falcatruas, a coisas que não existem, a contratos errados, errôneos, que foram registrados de forma errada. Quer dizer, são pessoas que não têm ética, não têm moral. Eles não andam conforme a lei da sociedade. É isso que você precisa entender. Estando ao lado de uma pessoa assim, essa pessoa vai chegar ao ponto que você vai começar até mesmo a fazer coisas, prestem muita atenção, que você não é da sua índole, não é da sua crença, não é do seu feitio fazer. E essa pessoa vai tentar convencer você a fazer. E muitas das vezes, não estou julgando aqui, desde o início eu estava falando sobre isso, né? Sobre os níveis de consciência, eu entendo perfeitamente. Se você já fez isso, eu já fiz isso, então assim, não estou julgando. O que eu estou fazendo aqui é abrindo o seu olho. Abrindo o seu olho, porque essas pessoas não têm moral. Não têm ética. Vão fazer você mentir. Trair pessoas que você ama, vai te dar, vão colocar você em situações que você vai ter que acordar só como você, e isso acontece principalmente quando você ainda é um casal com essa pessoa, vai fazer você até mesmo mentir. Fala alguma coisa que não é verdade, aí a pessoa fala, mas não é, e aí você tem que balançar a cabeça mesmo não sendo verdade. Vocês entendem a gravidade disso? Vocês entendem que não há a mínima possibilidade de você ser quem você é ao lado de alguém que não tem moral, que não tem ética, que não tem escrúpulos? Vocês entendem isso? São todos que são assim? Sim, todos. Se você não viu essa face, essa máscara dessa pessoa ainda, fica mais um ano para você ver que você vai começar a perceber coisas que não são corretas, né? Se você não encontrou nada disso, é porque você não conviveu o tempo suficiente para essa pessoa te demonstrar. Mas eu tenho certeza absoluta, e não queira para pagar para ver. Eu não quero pagar para ver, eu quero que você se liberte antes disso. Vão ter situações que essa pessoa vai começar a te fazer esse tipo de propostas indecentes para tirar a sua moral, para depois jogar na sua cara que você também tá errado, para jogar depois na sua cara que você também concordou. Lembra o que eu estava falando no início da live? Que sempre são heróis ou vítimas de uma situação, jamais eles têm a autorresponsabilidade de assumirem o erro de algo. Cuidado. Então vamos lá, comunicação. Como que a gente vai se comunicar com essas pessoas? Existe uma técnica que ela se chama pedra cinza. No que consiste a pedra cinza? Nada mais é do que tratar essa pessoa como se fosse uma pedra que não fala, que não age, que não tem opinião, tá? Essa técnica, ela é útil quando você não tem nenhum tipo de vínculo com essa pessoa. Tá? Então, se é uma pessoa que é um amigo, amigo do amigo do amigo do primo, é uma pessoa que raramente você vê, a pedra cinza funciona muito bem. E no que consiste? Você ter tratamento raso.
Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como vai? Tá quente hoje, né? Pois é, tá quente. Morreu por ali. Você não dá suprimentos para essa pessoa. Você não fala das suas conquistas, metas, coisas pessoais suas com esse tipo de pessoa, tá? Então são pessoas que são facilmente tratadas com a pedra cinza. Quando a gente vai no âmbito da maternidade, paternidade, você tem um filho menor, a gente precisa aumentar o grau de comunicação, tá? A pedra cinza, ela não vai funcionar muito bem, porque a pedra cinza, ela presume que você não tá pedindo nenhum tipo de resposta. Você não precisa de nenhuma resposta dessa pessoa. E quando você tem um filho menor, e quando é um chefe seu, e quando é um parente seu e você precisa de uma resposta, você precisa abrir a guarda para ter respostas. Mas como que isso funciona? Você entrando diretamente no assunto. Então, quando você manda uma mensagem e você vai determinar qual é o meio de comunicação que você vai ter com essa pessoa, vai ser e-mail, vai ser WhatsApp. Se for WhatsApp, se essa pessoa começar a abusar, começar a mandar mensagens fora do horário, começar a querer saber intimidade demais, bloqueia e coloque apenas para ter comunicação com SMS, tá? É uma forma de você reduzir o grau de comunicação com essa pessoa, para que essa pessoa não ache que você está muito acessível a essa, tá? Então, assim, não responda com emojis. Não responda mais do que uma frase. É uma frase e ponto final. Quando você precisar de uma informação dessa pessoa, você precisa ser direta. Você tem que perguntar exatamente o que você quer. Você não pode mandar oi e deixar esse oi lá vago. Você não pode dar nenhum tipo de brecha para que essa pessoa possa colocar outros assuntos juntos com o que está te perguntando, tá? Porque se você manda um oi e deixa um oi lá vago, aí a pessoa vai falar, oi, tudo bem? E aí, como que seus pais estão? Como que você tá? Como que não sei o que tá? Ah, você fez isso? Ah, você comprou aquilo? Você precisa de algo? Começa a fazer, sabe, iscas para você morder. E aí, quando você morde a isca, o assunto vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. E aí você tá sendo, de novo, suprimento para essa pessoa. E quando você é suprimento para um narcisista, sempre você perde. Porque é uma pessoa que vai te sugar, vai te sugar, vai te sugar, até você não ter mais suprimentos para dar. Você não ter mais informações para dar. Então, é uma pessoa que, se te ligar, você precisa ser extremamente direta. Eu não aconselho atender ligações. Eu não aconselho somente mensagens e mensagens de texto para que possam ficar registradas, tá? Caso você precise algum dia. Por que não é indicado ligação? Porque é uma pessoa que você vai ficar 1 hora no telefone e é uma pessoa que vai falar um monte de problemas, tá? Eu vou dar um exemplo. Faz de conta que você liga para você cobrar a pensão, tá? Faz de conta que você tá ligando para cobrar a pensão. Aí você liga. Olha, tô aqui no mercado, eu preciso da pensão. Preciso para fazer compra. Minha geladeira tá vazia, eu preciso fazer compra. Aí a pessoa começa a contar uma história para você. Ah, porque aconteceu isso com o meu carro, aconteceu isso com a minha casa, porque eu fui despejado, porque eu fui isso, porque a minha mãe aconteceu isso, porque o meu primo fez isso, porque eu precisei pegar em dinheiro emprestado. Não importa, a vida ruim dessa pessoa não te interessa. É isso que você precisa entender. A vida ruim dessa pessoa não interessa. Porque se você entrar nessa conversinha, se você entrar nessa de ficar querendo, ai, tadinho, ah, coitada, ah, então tá bom, outro dia você manda, né? Se você entrar nessa conversa, isso vai te dominar de uma forma que você vai começar a ter pena. Só que o narcisista não tem pena de você, tá bom? É por isso que eu sempre digo que você precisa correr em busca da sua independência financeira, tá? Você pode ter se separado, pode ser que você já está lá no seu canto, você está lá quietinha lá com seu filho, com sua filha. Pode ser que você já se desvencilhou, já deixou essa pessoa aí, você não quer nenhum tipo de contato com essa pessoa, mas se você continua dependente financeiramente da pensão dessa pessoa, essa pessoa vai fazer de tudo
para te manter presa, nessas garras, nessas teias. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Tem que te mandar pensão? Manda R$ 20 hoje, aí R$ 30 amanhã, aí depois R$ 20 de novo. Sabe, quer que você dependa. Sabe o que essa pessoa quer? Que você... Não é porque essa pessoa não pode pagar, é porque essa pessoa quer que você cobre, quer que você se humilhe, quer que você fique na palma da mão dele. Então, aí você tem que ficar se humilhando. Olha, você mandou só isso, que dia que você vai mandar mais? Olha, sabe? Então, a dependência financeira é uma das linhas que essa pessoa vai te manter preso. Manter presa, nesse caso, né? Vai te manter. Por quê? Porque quer que você se humilhe, quer que você continue dependente dessa pessoa. Essa pessoa quer continuar exercendo poder sobre você. É por isso que quando você for assinar lá o documento da pensão, dos alimentos, das visitas e tudo mais, você precisa definir tudo muito bem. Qual o dia do pagamento, qual a forma de pagamento, qual o valor, qual o dia da visita, qual o horário da visita, feriados como vão ser, férias como vão ser, vai ter direito a pernoite, vai ter direito ao que for, tudo o que você quiser, você coloca nesse documento. E siga, arrisca o que você colocou no documento. Não dê oportunidades para essa pessoa fazer diferente. Isso me lembra muito sobre aquele vídeo que eu falo sobre perdão elástico. Essa pessoa, quando você dá um dedo, quer a mão inteira. Aí você dá a mão, quer o braço inteiro. Então, você tem que se firmar, se fixar naquilo que foi acordado, naquilo que foi assinado. O pagamento é dia 10, o valor é X, tem que estar na sua conta esse dia, esse valor, nessa data. Não aceite diferente, porque se você começar a aceitar exceções, as exceções viram regras. São pessoas que aproveitam da sua boa vontade, aproveitam da sua bondade, aproveitam da sua... você é uma pessoa que aceita, que tem pena, e aí vai fazer de tudo para não cumprir o que está ali descrito no papel. Por isso, principalmente para as mãezinhas, assim como eu também, não dependa somente da pensão. Procure algo. Eu sei que é difícil, eu sei, eu vivo isso todos os dias, eu empreendo, eu sei como é, eu sei que não é fácil, mas não dependa somente de pensão, tá? Porque, querendo ou não, você vai ficar aflita quando essa pessoa ligar. Você vai atender. Por quê? Porque você vai ficar pensando, ai, se eu não atender, essa pessoa não vai pagar pensão. Ai, se eu não atender, essa pessoa não vai fazer isso. Não vai comprar aquilo que tinha prometido. Ai, eu vou atender porque eu quero cobrar esse valor, porque eu preciso para esse final de semana. Você sempre vai ficar quer dizer, você já se desvencilhou, você já se separou, você já está na sua casa, a sua vida já está diferente, você já está em outro lugar, você já está em caminho da sua libertação dessa pessoa, mas você continua ligada nessa pessoa por conta da pensão. É triste falar isso? Muito. É real? Demais. Mas eu te garanto que uma vez que você estiver liberta financeiramente dessa pessoa, você vai ficar dias sem receber nenhum tipo de mensagem, nem ligação, nem nada. Por quê? Porque você não tá nem aí o que essa pessoa tá fazendo. Você não tá nem aí. Você tá com seus filhotes debaixo da sua asa, você está levando a sua vida, fazendo as suas coisinhas, você está prosperando, Deus está te honrando, você está fazendo as coisas da forma correta, você está em busca da sua cura, né? Porque não importa quanto tempo você passa com o narcisista, você precisa de ter um processo de cura. E aí, essa parte financeira que era aquilo que estava ainda te segurando, você tá soltando. Você tá soltando. Então você não tá nem aí. Se não cumpriu com a obrigação, se não depositou, deu 1 mês, deu 2 meses, deu 3 meses, gente, justiça. Justiça. Não, gente, não tem comunicação com essas pessoas que não sejam na lei.
tá? Lembre que você está falando com uma pessoa, que você está lidando com uma pessoa que não respeita autoridades. Então precisa ser a força, tá? Então se essa pessoa não respeitar, deu 1 mês, deu os 2 meses, essa pessoa continua, dá um aviso. Olha, vou fazer um BO. Ponto. Manda mensagem assim. E se a pessoa ficar falando um monte de coisa ou quiser gravar áudio, nem ouve, tá bom? Coloque. Não fique passando pano para essas pessoas, tá bom? Não fique passando pano para essas pessoas. São pessoas que precisam aprender na marra. São pessoas que precisam aprender a ter responsabilidade. Se você tem responsabilidade de cuidar dos seus pequenos, cuidar é o seu trabalho é cuidar, é nutrir emocionalmente, nutrir fisicamente com alimento, é colocar o uniforme, é ajudar no para casa, é colocar para dormir, é ler um livro, é cuidar deles, é cuidar quando não estão passando bem. Olha a lista de funções que você exerce e você exerce isso pontualmente. Ou teve algum dia que o seu filho adoeceu e você não levou ao médico, ou você não deu o medicamento, ou você não cuidou. Você está honrando com o seu papel. Essa pessoa precisa honrar com o papel também. O seu papel você está honrando. O seu trabalho, digamos assim, você está honrando. Essa pessoa só tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser cobrada. Ela deve ser cobrada à risca. Não tenha pena, não tenha dó. Não acredite nas mentirinhas. Eu vou colocar o carro no nome da mãe, o não sei o que no nome do pai, a empresa no nome da amante, não sei o que no nome de não sei quem. Gente, isso, hoje em dia, os advogados conseguem quebrar facilmente, tá? Então, se essa pessoa te ameaçar, se essa pessoa falar que não tem nada no nome, que é autônomo, que não recebe nada, que tá desempregado, fica tranquila, porque essa pessoa tá comendo, não tá? O que essa pessoa come, o seu filho também tem direito de comer. O que essa pessoa bebe, essa pessoa faz, se essa pessoa tem TV a cabo, se essa pessoa tá com a geladeira cheia, se essa pessoa tá fazendo as coisas, o seu filho tem o direito das mesmas coisas. Isso é que a lei vai equiparar, tá bom? Um bom advogado pode te orientar nessa parte. Não é a minha especialidade, mas como eu passo por isso, eu sei, né? Eu já passei, eu muitas vezes preciso ler novamente, reler os direitos, ver se tá tudo certinho. Então, é por isso que eu sei algumas coisas, mas um bom advogado pode orientar de uma forma melhor, tá bom? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Olha, eu acabei de falar sobre isso que a Sil tá falando. Ele comprava bem que se colocava no nome da família. Hoje em dia, os advogados conseguem destravar esse tipo de falcatrua, tá bom? Eles conseguem provar, eles conseguem puxar todos os registros, eles conseguem através de registros de redes sociais, conseguem através de depoimentos de funcionários, depoimentos de clientes, os advogados conseguem comprovar que a empresa pertence a essa pessoa, tá bom? Então, não acredite nessas mentirinhas, sabe? Fica falando pra você, você não vai conseguir nada porque tá tudo no nome de terceiro, tudo no nome de laranja. Tem uns que são sórdidos e que falam, você vai morar do Jorge da Ponte, você não tem direito a nada. Mentira. Gente, essas pessoas são mentirosos compulsivos. Mentem o tempo todo. Estão o tempo todo mentindo. Então, as coisas que falam pra você entram num ouvido e saem no outro. Porque são pessoas que mentem compulsivamente. Deixa que a verdade dessas pessoas apareça no tribunal. Tá bom? Caso essa pessoa não esteja honrando o compromisso que fez quando assinou o divórcio, tá bom? Se tiver cumprindo, glória a Deus por isso, tá ótimo, a vida segue. Exija que sempre esteja em dia. Tenha questão que os seus filhos tenham direito à visita, porque é direito deles, né? Eu gravei um vídeo, inclusive, a respeito do assunto de se devo ou não falar com os meus filhos que o genitor tem o transtorno de personalidade narcisista. Eu gravei um vídeo a respeito disso, então se você tem essa dúvida, eu tenho um vídeo gravado falando, e eu já te adianto que não vale a pena, eu não aconselho, tá bom? Lá eu explico o porquê, tá bom? Ganhava dinheiro ilícito, pois é,
tudo isso começa a aparecer, tá bom? Porque você, quando entra nas redes sociais dessa pessoa e vê as ostentações dessa pessoa, o juiz vai olhar. Vai olhar as ostentações, vai olhar as fotos, vai olhar os comentários, vai começar a chamar funcionários, chamar amigos, chamar pessoas. Por quê? Porque, peraí, o fulano falou aqui que ganha um salário mínimo, mas tá almoçando lá no Fazano? Tá passando férias em Búzios? Quer dizer, sabe? O juiz vai perguntar, ué, mas você mora nesse prédio que o condomínio custa 3 mil reais e você tá falando que você recebe só um salário mínimo? Então, assim, hoje em dia existem estratégias, tá? Existem estratégias e advogados competentes conseguem que os seus pequenos tenham direito a ter um nível de vida igual, idêntico ao que essa pessoa está tendo, tá bom? É direito do seu filho, não é seu direito. Você não tem que pensar, eu vou pensar se eu faço ou não. Não, é direito do seu filho, tá? É direito dos seus filhos, tá bom? Passa como herói para quem não conhece. Sim, isso é muito comum, muito comum. Montar uma historinha, né? Como se fosse o herói da situação, como se fosse a pessoa que foi a salvadora da pátria da situação, como se fosse a pessoa que, sabe, que resolve tudo, e a gente sabe que não passa de máscara, Josiel tá falando que está 4 meses contato zero, melhor coisa que você faz, Josiel. Traído e roubado, 6 meses de abuso, corte isso pela raiz. Vai lá e assiste o meu vídeo que eu falo sobre como fazer contato zero da forma correta, tá? Não é apenas bloqueando essa pessoa, tem outras coisas que você precisa fazer também, porque senão essa pessoa, quando vê que não vai encontrar ninguém como você, vai querer voltar, vai querer retornar com várias promessas vazias, com várias palavrinhas boas, né? Palavrinhas mansas, delicadas, prometendo mundos e fundos, tá bom? Então faça contato zero da forma correta, tá bom? Coitada da mulher que te der ouvido, pois é. Pena quando tem vínculo, sim. Quando você tem vínculo, né? De repente é um familiar, ou então, igual eu estava falando sobre filhos menores, existem estratégias para você não dar suprimento para essa pessoa, tá? E é isso que eu tô falando aqui hoje. A Dita perguntando se vale a pena orar pelo narcisista. Passei pelo descarte, mas queria que Deus transformasse. Nada te impede que ore pela essa pessoa, tá bom? Mas você não tem promessa nenhuma da parte de Deus que essa pessoa vai mudar. Você não tem, tá? Porque você tá lidando com uma pessoa que não admite que está errado, tá bom? Então, assim, ore uma vez e depois siga a sua vida, tá bom? Depois siga a sua vida, siga seus sonhos, voe alto, não se prenda a uma pessoa que não quer ser mudada, tá bom? Eu entendo que você quer que seja feito um milagre, mas isso foge das nossas mãos, tá? Se vai acontecer um milagre, se essa pessoa vai mudar, se essa pessoa vai ter uma transformação, isso foge das suas mãos, tá? O que eu sei agora é que este relacionamento hoje, essa pessoa com você hoje, vai mais te ferir, te trair, te enganar, do que mudar. A probabilidade dessa pessoa te destruir um pouco a cada dia é muito maior do que essa pessoa mudar. Isso é o que eu estou falando hoje, tá bom? Então, assim, você não está impedida de orar, mas eu não aconselho a você tentar mudar essa pessoa, porque são pessoas que não admitem que estão erradas. Sabe o que essas pessoas pensam a respeito dos empatas? Essas pessoas pensam que os empatas são bobos, são pessoas inocentes, são pessoas que são enganadas facilmente. Imagina, fazer um favor sem querer nada em troca? Fazer isso sem poder ter nenhum tipo de benefício nessa situação? Nossa, essa pessoa é um trouxa, tá? Então, assim, só para você perceber que a forma dessas pessoas verem a vida, a lente que essas pessoas veem a vida, é muito diferente de nós empatas, tá bom? É muito diferente, tá? E mais uma coisa que eu quero falar a respeito disso. Quando você mantém uma pessoa assim, você orando por essa pessoa, acaba que você tem um laço com essa pessoa, emocional,
tá? Então, se você quer se libertar dessa pessoa 100%, você tem que orar uma vez. Eu não vou falar pra você não orar, mas é uma vez só. Depois você abre a mão e deixa aí. Siga a sua vida, tá bom? Para que você não crie esse vínculo, esse laço emocional de ficar pensando. Porque quando você ora, quando você intercede por alguém, acaba que você cria laços com essa pessoa, tá? Emocionais. Então, deixa essa pessoa ir, tá bom? Essa pessoa já escolheu qual o caminho dela. Essa pessoa já teve oportunidade de aprender a ser uma pessoa boa, honesta, justa, verdadeira, pertinente, uma pessoa genuína nos sentimentos. E essa pessoa não aproveitou essa situação. Muito pelo contrário. Essa pessoa tentou te destruir um pouco a cada dia. Então, agora, amada, deixa essa pessoa embora. Tá bom? Deixa essa pessoa embora. Essa pessoa já teve oportunidade. Tá? Me pegou tudo do acerto. Alguém tá falando aqui. A Ana tá falando. Sinto muito, Ana. Sinto muito. Ex me repudia o tempo todo, creio que seja perverso. Ele é ex, então precisa ser bloqueado. Ex deve ser bloqueado, deletado, inclusive sem contato com familiares também. Familiares de ex são pessoas que são validadoras das atitudes dessa pessoa, tá bom? Muitas das vezes, por que familiar do ex é validador das falcatruas que essa pessoa faz? Porque muitas das vezes os parentes do ex também são narcisistas. Então, eles possuem a mesma visão de vida que o ex. Que você é um bobo, que você é um trouxa, que você tem que ser humilhado mesmo, que você é o que está errado na situação. Muitas vezes esse ex contou várias mentiras e os familiares caíram nas mentiras. Entendem? Contato zero é vida, gente, é vida. Só mantenha contato, Leide, né, Leidiane? Só mantenha contato com essa pessoa se você tiver filho menor com essa pessoa. E mesmo assim, é um tipo de conexão. Ou é por e-mail, ou é por SMS, ou se for pelo Zap, que seja utilizado de forma consciente. Sem emoji, sem ficar falando todo dia, sem ficar dando satisfação da sua vida, falando somente sobre as crianças, tá bom? Descartei há 4 meses, só peço a Deus misericórdia. Sim, peça misericórdia. Amém, peça misericórdia sim. E pela filha de 23 anos. Sim, filhos a gente tem que orar. Tem que orar sempre, sempre. Cobrir os filhos com a misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Agora, para você não criar vínculo emocional, e muitas das vezes tem gente que cria esses vínculos e não consegue nem ter outros relacionamentos depois, porque fica criando esse tipo de vínculo, de ficar orando, de ficar clamando, de ficar pedindo. Quer dizer, abra, sabe? Deixa essa pessoa aí. Essa pessoa é o que eu costumo dizer nas lives, são pessoas que são capazes, juridicamente falando. Você não tá falando de um incapaz, você não tá falando de um menor, você não tá falando de uma pessoa doente, você não tá falando de uma pessoa que tem surtos psicóticos. Não, não. Essa pessoa não tem problemas mentais. Não, são pessoas que têm um transtorno, um desvio comportamental, tá bom? Então você não tá lidando com um doente. Não precisa ter pena, dó, tá bom? O que você precisa fazer é manter a sua saúde mental, manter o seu psicológico inatingido, tá? E como que você faz isso? Fazendo as estratégias que eu tô falando aqui. Ter apenas um tipo de ligação, um tipo de conexão com essa pessoa, não falar todos os dias. Quando forem assuntos pertinentes aos menores, ao assunto de trabalho, ou o que quer que seja, ou familiar, seja conciso, seja uma frase de início, meio e fim. Não fica dando corda para essa pessoa perguntar mais coisas que não tem nada a ver, que não é necessário, não há necessidade de acrescentar, tá bom? Então, são pessoas que precisam de limites, tá? Se você não delimitar a comunicação dessas pessoas, essas pessoas vão invadir. Lembra o que eu estava falando no início da live sobre falta de ética? Lembra, né? Que são pessoas que não se ajustam à sociedade. Por que eu falei isso? Porque são pessoas que vão ligar meia-noite para você. E se você atender, amanhã vai ligar meia-noite também. E no outro dia vai ligar também. Então, se você não colocar limite, né? Chegou uma mensagem nesse horário, ignora.
Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, você lê do que se trata. A não ser que essa pessoa esteja com seu filho ou com sua filha. Aí é uma exceção, né? É uma exceção. Pode ser que seja uma emergência. Agora, se os seus pequenos estão debaixo das suas asas, seguros, confortáveis, e essa pessoa tá mandando mensagem que não tem nada a ver, mensagem que não é nada urgente, responda no dia seguinte, em horário comercial, sim, não, ok. Frases completas, caso essa pessoa pergunte algo. Não dê brecha a essa pessoa ficar floreando a mensagem, perguntando coisas que não precisa, perguntando coisas íntimas suas. Quer dizer, você não tem interesse nenhum em saber da vida dessa pessoa. E assim seja com você também. Não dê brecha, não fique falando coisas que não são necessárias. Por isso que quem limita, né? Eu estava falando sobre a falta de ética dessas pessoas. São pessoas que vão sempre querer ultrapassar as regras. Então, se a sociedade diz que pode fazer visita na casa da pessoa até às 8 horas da noite, vai ser pessoa que vai bater no portão 10 horas da noite e acha que você tem que atender, acha que você tem que fazer. E não. Quem impõe as regras é você. O seu corpo, a sua mente é o seu habitat. Então, a cerca, os muros, é você que coloca. E aí, segunda, terceira vez que essa pessoa manda mensagem e você não responder, e você só responder no dia seguinte, em horário comercial, essa pessoa já vai recuar. Vai falar assim, não adianta não, essa pessoa não vai responder não. Por quê? Porque você delimitou o contato. Você colocou limites nessa pessoa. E eu não estou falando somente de pais, eu estou falando também de parentes. Aqueles parentes que são inconvenientes. Aqueles chefes, aqueles colegas de trabalho que são inconvenientes. Pessoas que não têm limites, que não têm ética, não seguem uma regra social. Essas pessoas não estão nem aí. Por que essas pessoas não estão nem aí para isso? Porque são pessoas movidas a benefício próprio. Essas pessoas, elas são guiadas, elas são dirigidas, conduzidas somente para suprir as próprias necessidades. Então, se aquela pessoa precisa daquilo, aquele momento, essa pessoa vai ligar para todo mundo que conhece para suprir aquela necessidade daquele momento dela. Não tá nem aí pro horário, não tá nem aí quem é, não tá nem aí que regra que vai ser burlada, porque são pessoas movidas a apenas ter benefícios próprios, tá bom? Esse eu já li. Curiosidade. Se o narcisista faz terapia, é possível o profissional descobrir que ele é narc? Sim. O profissional sabe que é um narcisista. O profissional vai identificar. Na primeira entrevista, a primeira vez que eu converso com uma pessoa, eu consigo detectar traços. Eu consigo detectar traços. E aí eu já me afasto, tá? Porque eu não trato narcisistas. Eu não faço terapias com pessoas com transtorno, tá? Eu detecto e eu encaminho para profissionais. Agora, sim, o profissional sabe. O terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra sabe. Na primeira entrevista que se trata de um narcisista, tratar ou não vai ser opção do profissional. E qual que é a consequência de se tratar uma pessoa assim? São pessoas manipuladoras. Então, isso dificulta muito o trabalho do profissional da saúde mental. Por quê? Porque você nunca sabe se a pessoa está falando verdade ou não. E muitas das vezes essa pessoa tenta manipular o profissional. Principalmente se a terapia foi indicação da justiça, tá? Existem casos que o pai, o genitor, só vai ter acesso à visita se fizer terapia. Ou então um casal que foi indicado, ou então um casal que, por exemplo, a esposa falou que só permanece se fizer terapia. Então essa pessoa, para poder segurar um pouco mais, o cônjuge faz terapia. Só que o problema é que quando essa pessoa senta no divã, é uma pessoa que começa a mentir demais. E o profissional da área da saúde, percebendo ali as confusões, né, porque as coisas começam a não se encaixar, né, as coisas começam a não se encaixar. O profissional da saúde mental, nós sabemos que quando a gente está conversando com uma pessoa que tem algum tipo de transtorno,
é muito difícil tratar, porque essa pessoa mente demais. Essa pessoa, ela não quer mudar. Essa pessoa só quer mudar para poder voltar a manipular o cônjuge. Então, vocês entendem o embrolho que é quando o profissional da saúde mental aceita tratar um narcisista? É muito difícil, muito difícil. É invejoso, não aceita nada, fica com raiva, acontece algo de bom, acho que cortou aqui. Isso mesmo, eles são extremamente invejosos, invejosas. Sabe do quê? Não do que você tem, do que você é. Você é uma pessoa genuína, empata, traz luz, traz brilho. Você é uma pessoa que é genuína nos sentimentos. São itens, são virtudes que o narcisista não consegue ter. Então, tem uma inveja absurda de você por conta disso. Tá bom? Bem isso mesmo, a forma deles distorcida é a questão de tudo, valores. Ele é pai do meu bebê, Leidiane, então tudo que eu tô falando aqui ajuda muito quem tem, quem o genitor é narcisista e você precisa ter contato com essa pessoa, tá? Tô casada com um, achei que ele tinha se libertado, é tudo fachada. Desculpa falar, Mara, mas o casamento com o narcisista é um casamento de fachada. Deixa eu só confirmar aqui, falando que existe um ser humano atrás da câmera para continuar a live, para não cair. O casamento com o narcisista é de fachada. Você é uma mãe solo e você não sabe. Você é uma viúva. Você é uma mulher divorciada, separada e não sabe ainda. Você já leva uma vida de separada, só que você não percebeu ainda, porque você tenta de todas as formas aceitar as migalhas de atenção que essa pessoa dá. Essa pessoa não dorme todas as noites em casa. Essas pessoas estão sentadas no sofá, mas a cabeça está em outro lugar. Então, é muito comum você perceber que existem pessoas que acreditam que estão sustentando a fachada de ter uma família pelos filhos, pelas crianças. Só que muitas das vezes o que essas pessoas não caem em si, não enxergam, é que manter essa aparência é muito pior do que você se separar de fato. E por que eu tô falando isso? Porque quando você tá mantendo algo que não é real, você tá mantendo uma máscara que não é real. A sua criança tem acesso a uma mãe desregulada emocionalmente, porque é uma mãe que pisa em ovos todo dia. Por isso que a mãe que está dentro de um relacionamento abusivo grita, xinga, bate, ignora, não atende emocionalmente as crianças em virtude de dar mais atenção para o parceiro abusivo. E aquelas crianças estão sofrendo caladas. Não enxergam a pessoa, a mãe maravilhosa que você é, porque você é maravilhosa dentro, mas por fora você não consegue ser, porque você precisa atender a todas as exigências que este parceiro abusador quer. Esse parceiro abusador quer uma casa limpa, quer a janta na mesa, quer o sofá virado da forma XYZ, quer as crianças na cama no horário X, quer as coisas tudo dentro do lugar, não quer saber de barulho, de confusão, não quer saber de brigas das crianças, e você tem que ser grosseira com as crianças, você tem que brigar, você tem que ser uma mãe chata, uma mãe que não atende, uma mãe que manda uma criança calar a boca. É uma mãe que está sendo abusada emocionalmente e não sabe ainda. Por quê? Porque você não está ouvindo o choro da sua criança. Você está ouvindo o que o parceiro está pedindo. Porque se o parceiro chega e as suas crianças estão fazendo barulho, você sabe que você vai ser criticada. Você sabe que você vai ser chamada de uma má mãe. Você sabe que você vai ser chamada de que você não tem condições de cuidar dessas crianças porque você não consegue manter
essas crianças quietas, que é algo impossível, porque as crianças elas não são reguladas emocionalmente. Viver com crianças é uma montanha russa. Uma hora tá chorando, outra hora tá rindo, outra hora tá chorando, e isso é a vida. Isso é a vida. O coração não bate e para, bate, para. As nossas emoções não sobem, descem, sobem, descem. Isso é a vida. Ter crianças dentro de casa é ter bagunça, barulho, confusão, muitas vezes brigas. E na verdade as brigas é porque as crianças estão se adaptando a como se relacionar com as pessoas, né? Elas estão se aprendendo a não serem egoístas, e é por isso que elas se exaltam, por isso que elas gritam, por isso que as crianças querem aquilo àquela hora, porque estão aprendendo ainda. Só que você é uma pessoa incrível, uma mãe maravilhosa, cheio de empatia para dar, cheio de amor para dar. Mas se você for quem você quer ser, que é uma mãe afetuosa, compreensiva, que escuta o que a criança está falando, você quer entender o que está acontecendo. Se você for agir dessa forma, o seu parceiro vai te criticar. Vai falar que você é fraca, que você não consegue, que você não sabe falar não, que você não sabe fazer isso, que as crianças não te respeitam, e por aí vai. E aí são coisas muito piores que você começa a ouvir. Então, assim, quando existem pessoas que me procuram e falam que não se separam por causa dos filhos, é justamente por causa deles que você deveria se separar. Eu sei que é forte. Eu sei que é forte. Mas é a verdade. É a verdade. Enquanto você estiver do lado dessa pessoa, você está pisando em ovos o tempo todo. Você nunca sabe como que é a atitude dessa pessoa. Você não sabe se essa pessoa vai abrir a porta, chegar em casa, se vai te dar um buquê de rosas ou se vai te xingar, se vai te humilhar, se vai te criticar. Existem estudos dizendo que viver com parceiros abusivos é comparado a pessoas que foram para a guerra. As pessoas que têm relacionamentos abusivos, quando estão se recuperando, elas geralmente possuem alguns tipos de comportamento de quem teve um trauma bonding. O que é isso? Trauma bonding é quando você vive com medo o tempo todo. Com medo o tempo todo. E aí o seu corpo começa a se acostumar a viver de uma forma em defesa o tempo todo. Você fica na defesa o tempo todo. O tempo todo você fica esperando o ataque de alguém. E isso é terrível para o nosso corpo. E é aí que vem as doenças psicossomáticas, é aí que as pessoas têm fibromialgia, é aí que o câncer desenvolve, é aí que as depressões vêm, é aí que as síndromes do pânico vêm, as crises de ansiedade vêm, e é aí que você vai desenvolvendo alergias, é aí que você vai desenvolvendo coceiras que você nunca teve, que você vai no médico e o médico fala, usa isso, usa aquilo, mas não resolve. Tá? Então, assim, é tudo uma cadeia de acontecimentos. E o que eu posso te garantir é que o fim não é bom. Conviver com uma pessoa assim, nunca o fim vai ser bom. Porque não tem vantagem para o seu lado. Qual a vantagem em você ter alguém que te suga o tempo todo? Que te humilha o tempo todo? Migalhas de atenção? Quer dizer que você está se vendendo por um buquê de rosas? Você está se vendendo por um jantar num restaurante que você gosta? Você está se vendendo por umas férias que você sonha em ter? Em detrimento da sua família? Você tem que escolher. As férias incríveis que a sua família pode ter, você tem condição de dar. Hoje em dia, qualquer pessoa pode empreender. Qualquer dia, a pessoa pode abrir um computador e aprender. Hoje em dia, você aprende tudo o que você quiser, abrindo um simples canal, que é a nova TV, né? É a TV moderna, que se chama de YouTube. Hoje você pode aprender qualquer coisa. Então, assim, nós não temos, e eu me incluo nesse pacote, a gente não tem mais desculpas pra gente permanecer numa situação assim.
tá? Há 50, 60 anos atrás, ou até um pouco mais, divórcios, separações, mãe solo, era visto pela sociedade com um extremo mau olhar. Você imagina uma pessoa que tem 4 filhos na mamadeira. Você imagina, né? 1, 2, 3, 4, 5 anos. Você imagina. Você faz 5 mamadeiras todo dia. Como essa mãe nos anos 50, 40, como é que essa mãe ia para a rua? Muito difícil. Mas hoje tem como. Hoje você tem solução. Estou casada com um. Achei que ele tinha se libertado. É tudo fachada. Casamento de fachada. Vai lá no meu YouTube. Eu tenho um vídeo que chama Casamento de Fachada. Tá? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Hoje eu venci a abstinência. Tava com muita vontade de chamar. Não chame, não chame. Vença todos os dias. Aline, quando você pensar nessa pessoa, pense nos sentimentos que essa pessoa faz você ter. Pense em como essa pessoa te fazia sentir. Não se recorde de viagens, presentes, jantares. Essa pessoa que você quer de volta não existe. Você entendeu? Ai, eu quero essa pessoa de volta. Ai, eu quero fazer aquelas viagens de novo. Aquela pessoa foi uma máscara para você cair nas garras dessa pessoa. Aquela pessoa fez de tudo para te convencer que era alguém que não é. Então, se você quer voltar a ter relacionamento com essa pessoa, achando que você vai encontrar aquele príncipe que você conheceu, é mentira. Porque essa pessoa não existe. Foi uma pessoa criada. Foi criada justamente para que você fosse convencida de que estava sendo amada. Que você estava sendo querida. Que você era uma pessoa especial. São verdades difíceis, mas são verdades verdadeiras. Tive uma situação que meu esposo fez conta no meu CPF de coisas para que fiquei sabendo 2 anos depois. Isso é muito comum, Rita. Isso é muito comum. Colocar seu nome em contratos que você não tinha nem conhecimento, colocar sua carteira de habilitação em multas, aí você chega lá, você já perdeu a sua carteira por causa do número de multas, sacar o seu 13º com o seu cartão e quando chega a data do 13º lá no dia 20 de novembro, CLT 20 de novembro, ainda não lembro. Tem tantos anos que eu não sou CLT que eu não tô muito dentro das regras. Chega lá quando você vai sacar, não, fulano já sacou no mês de julho um adiantamento aqui pelo banco. Quer dizer, você começa a descobrir falcatruas, coisas fora da lei. E se você perdoa esse tipo de coisa, eu te garanto que coisas piores vão acontecer depois, porque você perdoou essas coisas. E aí essa pessoa se vê no direito de fazer coisas piores, porque sabe que você perdoa. E aceita de volta. Perdoar é obrigatório. Você tem que perdoar. Perdoe, libere, abre mão, sabe? Tira toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio. Tira tudo. Como que eu sei que eu perdoei essa pessoa? Você não sente nada por essa pessoa. Se essa pessoa estiver na sua frente, é como se fosse um desconhecido. Aí você sabe que você perdoou. Você não tem mais nenhum tipo de sentimento. Você não quer, mas também não sabe? Pra você é uma pessoa que passou na rua e é mais um, tá? É sinal que você perdoou de fato essa pessoa. Tá bom? Meu filho está com 15 anos e estava morando com ele. Veio pra mim. Vai fazer 1 mês e ele tá igual. Alessandra, demonstra muito amor para ele, tá bom? Muito amor. Faça com que ele perceba que você é diferente do pai. Só isso, tá? Não fale que o pai é isso assado, muito menos compare. Você tá igual ao seu pai, você tá falando igual ao seu pai, você tá fazendo isso igual... Nunca faça isso, tá? Porque 15 anos tá formando ainda, né? Ele tá formando ali muitas coisas ainda, tá bom? E ele, por si só, vai perceber que você é diferente do pai, tá bom? Então, demonstre respeito. Respeite, tá bom? Crise de ansiedade, sinto muito. Isso é muito consequência de viver pisando em ovos, tá? O nosso corpo não aguenta.
O nosso corpo não foi feito para ficar na defensiva 100% do tempo, tá? Nosso corpo não foi feito para isso. Por isso que muitas das vezes, e isso aconteceu comigo, a gente não lembra do que a gente sonhou. Porque até mesmo no nosso sono, nós ficamos na defensiva. O cérebro fica na defensiva. E aí, para poupar energia, ele não joga para o seu consciente o que você sonhou. Ele é pai do meu bebê, sou monossila. E ele ataca quase toda semana. Ignore e fica doido. Ignore. Coloque tudo no papel, na justiça, pensão, visitas, tudo discriminado, tudo direitinho. E faça com que essa pessoa cumpra o combinado, tá? Saiu 1 centímetro do combinado, no mês seguinte faz o BO, tá? Não dê brecha. Estou tentando separar de notícia, não tá fácil, não é fácil. Me siga, tá bom? Não tem ética, não tem, acabei de falar isso. Eu falei sobre isso hoje. Ética, limites, autoridades, não respeito autoridades. Pais narcisistas podem ter filhos narcisistas? Sim, podem, mas não é genético, é comportamental, tá? Os filhos narcisistas aprendem atitudes, lentes de como se ver a vida, princípios, moral, ética, valores, quando... Oi, Ari, tudo bem, minha amada? Seja bem-vinda. Senti sua falta ontem na live. Não é porque passou geneticamente, tá? Geneticamente é mínimo, é muito pouco que se passa geneticamente. A parte que realmente é passada é comportamental. Por isso que quando você adota um bebê, que faz de conta que você adotou um bebê, e esse bebê tem traços, né, de falta de empatia. Com quem que esse bebê vai aprender empatia? Com você. Com você. Tá bom? Então, não precisa ter medo disso, tá? Aliás, a gente não tem que ter medo de nada. Ontem eu falei na minha live no meu canal cristão sobre medo, né?